Sobre esses últimos acontecimentos, na guerra da Ucrânia, a gente vai conversar agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Felipe Loureiro. Professor, boa tarde, obrigada por falar com a gente, bem-vindo ao Live. Boa tarde, Marcela, Daniel, sempre um prazer falar com vocês. Professor, a gente viu aí que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu e disse que seria necessário para avançar as negociações com a Rússia o encontro com Vladimir Putin, né? Esse encontro tem uma possibilidade dele acontecer e por que teria essa necessidade na visão do presidente russo, na sua avaliação? Olha, infelizmente eu acho que esse encontro ele é muito difícil de acontecer. O lado russo já deixou bem claro que o encontro entre os dois chefes de Estado, entre as duas autoridades máximas, ele só ocorreria se as negociações avançassem significativamente. E todos os indícios e evidências que a gente tem, pelo menos das falas das autoridades russas, do Ministério das Relações Exteriores, principalmente, é de que não houve ainda avanços significativos que justificassem um encontro direto entre os dois presidentes. Me parece que o presidente Zelensky faz esse tipo de demanda exatamente por acreditar que um encontro direto pudesse antecipar, por exemplo, uma possibilidade de uma negociação bem-sucedida para um cessar-fogo, que é algo que claramente ele deseja que ocorra o mais rápido possível. Mas, infelizmente, me parece que o lado russo ainda continua bem mais inflexível para efetivamente chegar a termo em negociações. Os Estados Unidos estão em alerta, professor, para a questão dos possíveis ataques cibernéticos. A Rússia domina esse tipo de estratégia. De fato, seria uma guerra com uma nova realidade? Qual o peso que um eventual ataque cibernético ou outros poderiam causar essa guerra já tão preocupante no mundo? A Rússia, Daniel, sem sombra de dúvida, é um dos países no sistema internacional com principais ativos, nesse setor de armas digitais, desinformação, disrupção, desse mundo digital que hoje é tão importante, para empresas, para cidadãos em várias partes do mundo. A Rússia até agora não escalou, esse conflito com o Ocidente num ponto de entrar efetivamente em ataques cibernéticos. Se isso ocorrer e envolver disrupções significativas em empresas ocidentais e, principalmente, infraestrutura civil, no que se refere, por exemplo, à distribuição de energia, água, esgoto, combustível, evidentemente que aí é uma escalada muito preocupante que poderia ter contra-ataques por parte do Ocidente, também em termos de armas cibernéticas, e é um outro caminho para a escalada nesse conflito na Ucrânia que é tão preocupante e que pode desaguar, a gente espera evidentemente que não aconteça, mas que pode desaguar para algo mais preocupante ainda envolvendo a Rússia diretamente com a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Professor, Zelensky falou sobre a necessidade da mediação desse conflito, sugeriu para que o Vaticano fizesse isso, ao Papa, que fizesse isso por meio do Vaticano. Também a China teve aquela comunicação, aquele encontro não presencial, mas virtual com o presidente americano Joe Biden, falando que eles teriam um grande papel na negociação pela paz. De fato, um mediador nesse conflito é necessário ou nem isso seria o suficiente? Um mediador me parece importante, a gente vem tendo iniciativas principalmente por parte de Israel, da Turquia, de tentar estabelecer um papel de mediação. A China me parece que seria talvez um elemento central para persuadir a Rússia a desescalar. A China seria uma variável importante, mas infelizmente, apesar da retórica chinesa ser uma retórica que traz a ideia de neutralidade, as ações da China apontam muito mais para uma neutralidade pró-Rússia, propriamente dita, do que efetivamente uma neutralidade que seria capaz de atuar enquanto mediadora. No caso do Papa, evidentemente, como a gente percebe, o presidente Zelensky vem fazendo de tudo e tentando de tudo, falando para vários parlamentos diferentes, demandando ajuda de várias maneiras diferentes. E no caso do Papa, é uma autoridade moral muito significativa, globalmente falando, não apenas entre cristãos, mas eu acho que tem um lado ecumênico, digamos assim, na figura moral do Papa,
mas não me parece, infelizmente, que isso seria suficiente para mudar a posição russa, que até agora, né, pode ser que a gente tenha outras indicações, mas até agora mostra mais inflexibilidade do que flexibilidade para negociar. O quão afetada fica a neutralidade da Ucrânia, que a Rússia tanto quer para esse cessar-fogo, com a visita de Joe Biden à Europa? Essa é uma possibilidade importante, Daniel, ou seja, a Ucrânia neutra, ou seja, a Ucrânia não entrando na OTAN e garantindo essa neutralidade, me parece que é uma das condições essenciais para que uma negociação avance para um cessar-fogo e, quem sabe, para uma paz. A ida do presidente Biden à Europa, ela indica, na realidade, um fortalecimento do lado da OTAN e provavelmente um fortalecimento da ajuda militar que a OTAN vem garantindo à Ucrânia, que ainda é uma ajuda militar mais em termos de aparato defensivo, né? Armas antitanques, antimísseis, mas não tanto ofensiva, como no caso de concessão de caças e jatos, por exemplo. E, ao mesmo tempo, essa viagem do presidente Biden aponta para sanções ainda mais significativas da Europa e dos Estados Unidos contra a Rússia. Então, você tem razão, são dois movimentos distintos que podem acabar apontando para uma dificuldade, digamos assim, para que negociações em termos de neutralidade da Ucrânia avancem. Mas me parece essencial que elas avancem, porque esta guerra ela não pode continuar. É fundamental que a gente tente construir um cessar-fogo e me parece que a neutralidade ucraniana é uma condição essencial para que isso ocorra. Professor, essa reconquista de Makariv, né? Makariv, na verdade, ela significa que o avanço russo está mais lento do que os russos gostariam, apesar, né, da ofensiva ali contra Mariupol e da situação em que a cidade está. Os russos erraram em algum tipo de planejamento em relação a essa guerra ou é algo que é para ser gradual e lento mesmo? Olha, Marcela, eu acho que hoje está bastante consolidado, né? Ou seja, havia algum tipo de divergência em termos informacional, mas há bastante, digamos, evidências que mostram que a estratégia inicial russa, que seria de um conflito mais rápido, de não utilizar todo o seu aparato militar, tanto no que se refere, né, aparato aéreo, mas também de mísseis, foguetes, para realizar, digamos, estragos materiais dentro da Ucrânia. Essa estratégia de um conflito mais rápido que levaria a uma derrubada do governo ucraniano, ela não aconteceu, né? E claramente a gente está numa situação encaminhando-se, eu diria, para um impasse militar. Um impasse militar ele não é a mesma coisa que um cessar-fogo. O impasse militar é quando ambos os lados, nas suas diferentes ofensivas, não conseguem mudar o equilíbrio de forças. Isso é perigosíssimo porque numa situação de impasse, o potencial de estrago humanitário e material é enorme. Então, claramente, né, as evidências mostram que sim, houve uma mudança de estratégia russa, não era o que os russos estavam esperando, e a gente está numa situação em que os ucranianos estão conseguindo segurar os russos em vários frontes. Mesmo no que se refere a Kiev, aquele cerco de Kiev não está se concretizando e aparentemente a Rússia agora está fincando posições terrestres para tentar fazer ataques de artilharia contra a capital. E mesmo Mariupol é uma cidade fundamental, estratégica, mas os russos não imaginavam que demorariam tanto tempo para conquistá-la e não conquistaram até agora. Imagina cidades ainda maiores e ainda mais estratégicas que Mariupol. A situação claramente não está indo como os russos previam. Professor Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo tão rico aqui no Live. Eu que agradeço, um abraço a vocês. Até uma próxima.